Olá, entrando no ar Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan, hoje, dia 2 de janeiro de 2015. Comemora-se hoje o Dia da Abriografia. A abriografia foi um passo bastante importante na história da saúde, principalmente na saúde pública, porque até então você não tinha realmente como avaliar a condição respiratória e mesmo outras situações de um período em que ocorria muita tuberculose, que ocorriam muitas doenças respiratórias, e foi através da biografia que se possibilitou um diagnóstico muito mais preciso e facilitou muito a vida das pessoas. Minas Gerais, essa região toda que foi muito forte com a questão da tuberculose, se beneficiou muito com isso. Desapareceu hoje esse processo, que está muito mais ligado a setores da saúde pública, mas eu não me esqueço que ainda quando criança, chegavam ônibus inteiros e andavam pelos diversos pontos da cidade para fazer a abriografia das pessoas em massa. Era assim que se trabalhou para combater essas doenças respiratórias. Hoje se pode fazer isso dentro de laboratórios. Nós avançamos um pouco na questão de saúde pública e quase nem se ouve mais falar em abriografia, virou raio-x e tal, mas foi muito importante. A data oficial da invenção é 1936. Hoje, no Jornal do Meio-Dia, a gente está recebendo o professor Rafael Carneiro. Vamos conversar um pouco sobre educação, projetos culturais, mas o Rafael Carneiro é um professor de Sociologia de Poços de Caldas, tem uma ligação extremamente forte com Poços de Caldas, com a educação pública e um compromisso bastante sério com a educação como um todo. A gente vai conhecer um pouco mais dessa história prazerosa de alguém que se descobriu vocacionado para a educação ou pela educação. Hoje ele leciona em São Paulo, leciona também através de ensino à distância, né, os EADs. A gente vai falar um pouquinho dessa experiência e dessa avaliação que ele faz da educação no Brasil como um todo. Convite para você estar com a gente, mandar perguntas, sugestões, comentários. Nada melhor do que começar o 2015 falando em educação, já que o nosso slogan a partir de agora é isso, é Pátria da Educação. Bacana. Convite para você continuar. Nosso telefone é o 3729-1147. Você pode fazê-lo também através das redes sociais, estão todas aí à sua disposição. Mande pergunta, sugestão, comentário pelo WhatsApp, você que acompanha o programa pela internet, as cidades vizinhas que também acompanham a TV Plan através do seu canal digital 51.1 HD. Vamos às primeiras notas. Deixa eu dar boas-vindas ao meu amigo Rafael. Rafael, bem-vindo. Bom, obrigado, Roberto. Eu agradeço pelo convite, né, a oportunidade de estar aqui, a gente fazer alguns comentários sobre a educação, sobre as dificuldades, sobre quais possíveis saídas, né, e sempre lembrar que estar na educação é sempre, de certa forma, estar contra uma série de elementos da sociedade, né? Educação não é apenas instrução, mas de certa forma até também um pouco de combate, né? Combate ao imediatismo, combate à superficialidade, é o fazer-se humano, né? Então, tem uma distância entre o que às vezes o governo quer apresentar como educação e a realidade, porque muitas vezes a gente está vendo aí governos trabalhando por números e não tanto por qualidade da educação. Então, quem está dentro e tem uma visão mais crítica, uma visão mais compromissada, sabe que tem que remar contra a maré mesmo. Porque quando a gente fala sobre esse sentido da educação, a gente tem que ver que nós ouvimos, nós sempre falamos, nós vivemos uma sociedade da informação. Mas a sociedade da informação em que a informação não é socializada. Não são todos que têm acesso à educação. Se nós observarmos o número de pessoas, a maior parte das vezes, das classes menos favorecidas, que não têm acesso à universidade, que não chegam à universidade, então a gente começa a questionar esse lema, né? Até que ponto uma sociedade pode ser da informação se grande parte delas está destituída disso? Se grande parte delas, elas não recebem educação, não recebem incentivo. E aí, quando nós falamos de números, realmente, né, a ideia de busca-se muito uma aprovação ou busca-se muito resultados, só que esquece-se o processo e muitas vezes também esquece-se o professor. Né? Isso é bastante importante. A gente vai voltar a esse assunto já já. Vou correr para as noticiazinhas de hoje e daqui a pouquinho a gente começa a bater um papo com o professor Rafael. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan,
conversando com o professor de Sociologia, Rafael Carneiro. Rafael, você teve uma passagem pela educação em Poços de Caldas, passou por escola particular, passou por escola pública, mas você tem sempre um carinho muito especial também pela escola pública, pelo processo de educação do ensino público. Ah, sim, sim. Primeiro que eu sou fruto, né, da escola pública e grande parte dos meus amigos também são fruto da escola pública e viver essa experiência, passar a olhar como aluno e como professor, faz com que a gente perceba a importância da escola, né? Uma das coisas que eu comentei logo no primeiro momento é que a escola ela faz parte da educação em geral, mas a educação escolar, ela em específico, ela tem uma questão que é significativa, que muitas vezes ela vai contra o discurso dominante, aquilo que eu falei. Estudar, ir para uma escola, exige dedicação, empenho, e de certa forma a gente poderia utilizar aqui um termo só de brincadeira de tédio, né? A escola exige concentração, horas de leitura, horas de estudo. E a nossa sociedade, né, em contrapartida... Imediatista. É imediatista, é espetacular, né? É o espetáculo, chama atenção, e é uma sociedade da distração. A cada 5 segundos, a cada 30 segundos é um comercial. Os desenhos, os clipes, as músicas, são músicas de 3 minutos, né? Então você vai eliminando as atividades que exigem concentração, as atividades que exigem capacidade mesmo de raciocínio. E às vezes eu escuto muito pessoas falando assim: poxa, mas para que ir para a escola e aprender raiz quadrada? Eu nunca vou usar na vida. Nem tudo que nós aprendemos na escola serve para usar na vida. Primeiro que algumas das operações que nós desenvolvemos, que nós aprendemos na escola, exercitamos, são capacidades cognitivas. É pensar de forma abstrata, é você conseguir buscar formas de resolver situações, resolver problemas, mas é a capacidade de você formar capacidade cognitiva. E isso daí é o que, por exemplo, a mídia, quando a gente pensa na indústria cultural, né, nos filmes, a maior parte, não estou dizendo todas, obviamente, mas a maior parte dos filmes, eles servem para você sentar, ligar a TV e desligar o cérebro, né? São filmes que eles não exigem reflexão, eles não exigem análise. Eu também não estou dizendo que todos os filmes devem exigir reflexão, mas se você vai numa locadora, você vai assistir um filme, a maior parte dos filmes, eles te entregam tudo pronto. E você... por que o Dom Casmurro, do Machado de Assis, até hoje, instiga as pessoas? Porque você fecha o livro e fala: a Capitu traiu ou não traiu? O que é né, o Bentinho? Quais são as características? Eu lembro, por exemplo, alguns textos do Guimarães Rosa, né? Você pega A Hora e a Vez de Augusto Matraga, A Terceira Margem do Rio. Você lê aquilo e aquilo vai mexer com você. Aquilo você vai carregar. Não termina no final do livro, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre comento que um bom filme, um bom livro, uma boa música, você tem que ter pelo menos a experiência de assistir 2 vezes, de ler 2 vezes, porque a primeira vez que você está assistindo, ou lendo, ou ouvindo, você está preocupado, não pensa no filme, você está preocupado com a história. Como começa, como se desenvolve, como termina. E muitas vezes alguns elementos escapam, porque a gente está mais preocupado no desenrolar da trama. Quando você assiste por uma segunda vez, você começa a perceber toda a construção que o diretor, que os atores... quando você vê um poema, quando você começa... Poxa, aí você vai lendo e você fala: poxa, há um diálogo deste poema com tal autor. Exatamente. Então, existe toda... Você vê falhas, um objeto que está fora do lugar. Exatamente. Você começa a perceber o além da simples história. Você começa a experimentar, por exemplo, o cinema. Né? Só que a grande parte dos filmes não está preocupado com isso. Está preocupado em vender, e muitas vezes vender bonequinho, né, jogos de videogame e etc. O que acaba tornando a cultura muito uma cultura da distração, né?
E a escola é o local em que fala, não, você não vai se distrair, você precisa prestar atenção. Apreender, que ir um local que você tem que ir para apreender, para ganhar conhecimento. E o conhecimento não vem fácil, né? Isso. Hoje você leciona em São Paulo? Isso. E também, São Paulo e Valinhos. E Valinhos também. Também dá aulas por processo de ensino à distância em AD. Sim. Também eu tenho, né, o terceiro ano inteiro em AD e algumas palestras em AD. Isso. Também já preparou algumas apostilas para... Sim, eu produzo, né, apostila de sociologia, eu escrevo material, né? Escrevo material, gravo EAD e também aula presencial. Rafael, a gente ouve muito aí a discussão de precisa de uma revisão toda do processo de ensino, que a escola deixou de ser erotizante, deixou de ser apaixonante, que a meninada vai para a escola hoje, a grande maioria meio contra a vontade, mas tem que ir. Como é que você avalia hoje o ensino público ou o ensino de modo geral? Essa foi um dos grandes choques para mim quando eu comecei a dar aula. E eu olhava assim, eles não estão interessados, mas tem tanta coisa bacana que a gente vai discutir, que eu preparei. E aí você vai dar aula, às vezes o aluno está parado, olhando, né? Está no outro mundo. Às vezes ele nem está com o celular, ele fica parado olhando para o nada, porque a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a escola precisa ser divertida. Não, o clube precisa ser divertido. A escola, ela pode utilizar estratégias lúdicas, mas ela não pode esquecer qual é o objetivo da escola, né? Qual é a função da escola. A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes eu vejo, tem uma frase que muitas pessoas adoram falar, e eu considero que tem que se discutir a educação com ponderação, não com frase de efeito. Aquela frase, estamos em escolas do século XIX com um professor do século XX para alunos do século XXI. Mas, na verdade, esse aluno do século XXI, o que eles tomam como aluno do século XXI é a massificação da indústria cultural e a utilização de tecnologias. Para o lazer, jogos, WhatsApp, Facebook, e não tem essa discussão, não, olha, o aluno ele está acostumado a utilizar, não, grande parte das pessoas que usam computador, internet, celulares, não está interessado em usar a tecnologia como forma de aquisição ou treinamento de cultura. Então, às vezes eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado que o fato de termos tecnologias novas não significa que elas devam ser implementadas nas escolas de forma crítica. Elas devem, sim, ser pensadas, ser discutidas e se é necessário ou não a utilização delas, né? Tudo tem que ser feito de forma parcimoniosa e sempre colhendo dados, informações. Essa ânsia pela tecnologia é um pouco preocupante. O Umberto Eco, né, o professor e romancista italiano, escreveu um texto sobre a universidade. Ele escreveu Por que a universidade? Né? E ele fala, olha, a universidade, e aí eu falo principalmente, os alunos de escola particulares, eles recebem da própria escola, muitas vezes da família, o incentivo das universidades. Os alunos de escola pública, muitas vezes não. E aí entra essa questão. Sonhe com universidade, busque a universidade, tente, porque na universidade é o período em que a pessoa ela tem o maior acesso à cultura, à ciência. É o período da vida que a gente tem mais acesso à cultura. Você assiste palestras, você assiste debates, você tem um contato com uma cultura e com professores e com a grade, porque fala assim, eu posso conseguir isso na internet? Pode. Mas se você digitar nazismo, você não sabe se você vai cair num texto de um pesquisador ou se um grupo neonazista. Então, a universidade, o que ela faz? Ela pega aquilo que tem de essencial na área e ela apresenta. Então, a universidade, ela faz uma pré-seleção daquilo que é necessário, daquilo que é útil. Existe, e a gente sempre tem que pensar, né? Quando você comentou aí, a gente tem um problema muito sério com as drogas, tráfico de drogas. A universidade é uma das grandes saídas, né, uma das grandes transformadoras da vida. Qualquer um de nós que participa de uma universidade vai ter uma mudança qualitativa. Entenda bem, eu não estou dizendo que apenas a universidade oferece.
mas a universidade é uma forma institucionalizada, tá? Existem outros caminhos, muitas vezes mais árduos, tá? E a universidade é um dos caminhos, com certeza. Eu acho que o jovem tem que sonhar com a universidade, tem que sonhar com essa experiência. Perfeito. Que avaliação que você faz de cursinhos pré-vestibulares e no momento que a gente está assim, parece que se distanciando dos vestibulares e indo muito mais para uma avaliação tipo Enem, para ter acesso à graduação? Que avaliação você faz disso? Os cursinhos pré-vestibulares, na verdade, eles são resultado dessa estrutura de vestibular, né? Eles existem porque você tem um número limitado de vagas e um número amplo de concorrentes. O que aponta na verdade, o Enem, o que se acredita que em breve ele vai substituir a maior parte dos vestibulares, que ele já substituiu, e ao fazer essa substituição, o que nós vamos ter? Essa possibilidade de você buscar, né? Eu sempre falo, você que está assistindo, que está ouvindo, arrisque. Não precisa ficar preso a Poços de Caldas. Com o Enem, você abre uma possibilidade tão grande pelo Brasil. Você que é jovem, você que ainda está, né, querendo conhecer o mundo, arrisque. O Enem é uma nova forma e os cursinhos, na verdade, vão se readaptar a ele, né? Mas a possibilidade de você conseguir tentar acesso, né? Ou tentar ter acesso. Ter acesso, porque antes a gente ficava muito preso, né? Olha, o vestibular de tal, como que eu faço para prestar? Não, você não consegue, você tem que ir para outro estado, você tem que ir para outra cidade. Com o Enem você consegue concorrer a essas vagas então eu acho que é bom, é um modelo bom pelo fato de que você amplia o leque de possibilidades para o jovem, né? A gente não fica preso só àquele universo restrito que é muitas vezes ao nosso redor, né? A nossa casa. O Brasil e até Portugal está se abrindo para o Enem. Perfeito, que às vezes acabava se fechando até pela questão financeira, que muitos cursinhos desses eram caros. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, e a gente está conversando com o professor Rafael Carneiro, professor de Sociologia, e conversando um pouco mesmo sobre o processo, sobre o sistema de ensino. Rafael, a gente teve há poucos dias aí levantamentos mostrando o crescimento da educação no Brasil, é um crescimento lento para os objetivos, para os índices que a gente quer ou que são cobrados até internacionalmente, mas de toda forma, enquanto uma gama cresceu pouco, 2%, 3%, classes mais pobres cresceram bastante. A gente está no processo certo, com essas possibilidades de governo oferecendo programas que garantem acesso ao ensino superior, especialmente, a graduação, pós, ou a gente está produzindo muita gente em quantidade, mas não tanto com qualidade? Olha, esse é um problema da educação, que a educação não se resolve de forma rápida, né? Então, um professor que entra numa escola, ele não consegue resolver tudo. Ele não consegue resolver uma parte dos problemas. E o que se está buscando é cada vez uma maior qualificação dos professores e que os problemas que se enfrentam, eles sejam combatidos. O problema é que a escola não consegue resolver tudo. E né? Nem sempre está mais só voltada à educação. A escola hoje tem que resolver um monte de outros problemas. Sim, a escola, se o garoto ele não tem uma condição social que dê condições, essa criança vai enfrentar problemas. Se tiver problema de alimentação, se tiver problema de saúde, se tiver problema de violência doméstica, esse jovem ele vai ter problema, né? Ele vai encontrar maior dificuldade. Não estou falando que os problemas educacionais são apenas os sociais, mas existe uma série de elementos sociais que afetam a produtividade do aluno, a participação, o interesse, a vida da escola. E a escola é o local onde esses problemas muitas vezes estouram, acontecem. Muitos jovens, que muitas vezes a escola ali, eles não estão tendo uma experiência efetiva mesmo, e quando isso acontece, a escola ela tem uma dificuldade de lidar com problemas
do outro lado do muro. Ela nem sempre está preparada para lidar com esses problemas. Ela não tem como, se a gente for discutir o tráfico na escola, o problema do tráfico na escola não é a escola que causou, é a própria estrutura do tráfico da sociedade. Então, eu não tenho dúvida que a melhora dessas classes, das classes menos favorecidas no desempenho escolar, é resultado desse processo de inclusão, né? Porque você dá condições, você dá qualidade para que essa pessoa consiga ter esse salto. Crescer, né? E também o resultado não vem no ano seguinte. O que se planta em educação se planta para 10 anos, 20 anos, mais ou menos isso. Assim, a educação, se nós mudarmos agora e pegarmos a educação básica, se nós pegarmos até a 8ª série, imaginemos que mude da 5ª à 8ª série. O aluno da 5ª série, né, vai 4 mais 3 anos, aí ele entra na faculdade, ele vai ficar mais 4 anos, aí já foram 11 anos. Aí para ele entrar no mercado de trabalho, quer dizer, você vai sentir uma mudança que seja no mercado de trabalho daqui a 11 anos. Isso a gente fala da educação, né, o ensino fundamental 2. O Fundamental 2, que é a de 5ª e 8ª série, é o 6º ano ou 9º ano. Então, existe um problema, e a gente está falando de um país de uma extensão muito significativa e com diferenças econômicas, culturais, que são muito fortes, né? A cultura de cada região, a cultura de cada local, as dificuldades, que seja seca, que seja enchente, que seja, por exemplo, quando nós vemos na escola, escolas no Amazonas, que as crianças precisam ir de barco, porque então são problemas diferentes que devem ser resolvidos de formas diferentes. Nós temos, por exemplo, a questão indígena, né, a quilombola, então são problemas que exigem soluções diferentes. Não há uma fórmula genérica para ser conduzida. A gente está conversando com o professor Rafael Carneiro, assunto super gostoso, mas chegamos no final do programa. Rafael, chegamos ao fim, lamentavelmente. Vamos esperar que a cada vinda sua a Poços de Caldas a gente possa conversar um pouco mais. Com certeza, tentar, né, sempre apresentar alguns elementos que são importantes, né? E só para finalizar, o quanto que é fundamental que a cultura aconteça, apareça e que sempre atrai os jovens, né? Com cineclubes, que não necessariamente a escola, mas a gente tem que tentar sempre mostrar para as pessoas, cultura é legal, ler é legal, filmes são legais e é legal discuti-los, é legal debatê-los, é legal se instruir. Né? Então, palestras, eventos, eles são sempre muito enriquecedores, né? Mesmo que não seja dentro da escola, mas a gente tem que estar buscando se enriquecer sempre, né? Bacana. É isso. Bom, eu adoro um pensador que eu conheci através de você, chamado Walter Benjamin, em que ele fala do capital cultural. Jornal do Meio Dia fica por aqui, desejando para você uma boa tarde, continue com a programação e a gente está aí sempre pronto para trazer outros assuntos amanhã. E os horários alternativos que você pode continuar assistindo o Jornal do Meio Dia. Grande abraço a todos e até mais.